Bom dia, gente, tudo bom? Hoje a gente vai continuar falando sobre macroeconomia. Queria muita opinião de vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo ou não, deixe nos comentários. Para quem não viu a primeira parte, eu vou deixar no card aqui em cima, sobre onde eu falo um pouco das diferenças entre a estrutura econômica americana e a estrutura econômica nossa. Eu recomendo fortemente assistir aquele primeiro e depois esse. Hoje a gente vai falar sobre evolução dos modelos econômicos. Existem algumas divisões geopolíticas que são muito naturais, que a gente já encontra e já viu durante a vida, tá? Uma das divisões, que atualmente inclusive já caiu em desuso, era essa do primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Se você é mais antigo, provavelmente você aprendeu assim na sua escola. Essa classificação era muito comum na época da Guerra Fria. Então, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos aliados aos Estados Unidos e Europa Ocidental. Segundo mundo, países socialistas ou comunistas aliados à União Soviética. Terceiro mundo, países não alinhados ou em desenvolvimento, geralmente colônia. Então, eu quero destacar o seguinte, que o motivo que levou ao desuso, o primeiro e mais óbvio, é a desatualização histórica, porque a União Soviética caiu, então não faz muito sentido você ter essa divisão. Uma outra que é muito interessante notar é que como essa divisão ela é carregada de um certo viés, né, de um certo preconceito, né? Porque ele tem uma imprecisão econômica ali, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, aliados e Europa Ocidental. Segundo mundo, países socialistas ou comunistas aliados à União Europeia. Terceiro mundo, geralmente são países que ainda estão em desenvolvimento. E isso é tão verdade que o terceiro mundo até hoje é utilizado como sinônimo de país pobre. Então, essa conotação hierárquica clássica, né, de primeiro, segundo, terceiro, tem um viés ali geopolítico. Tá? Hoje em dia, a gente tem algumas alternativas. Entre as mais usadas, a gente tem países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, embora subdesenvolvido também seja criticado por seu tom negativo. Países do norte global e sul global, que tenta fugir da hierarquia e refletir mais as desigualdades estruturais globais, e economias de alta, média e baixa renda, como classificadas pelo Banco Mundial, com critérios econômicos mais objetivos. Então a gente vai passar um pouquinho sobre essas divisões, comentando um pouco, tá? Existe uma crítica muito grande hoje em dia para os países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, porque ele carrega em si uma visão mais eurocêntrica, né? Uma visão que é errada de que há só um caminho. A gente vai destacar alguns pontos que mostram, que evidenciam que não é tão simples assim, né? A gente faz esse tipo de divisão, tá? Por isso tem essas alternativas hoje em dia. Então vamos lá. Essa classificação, né, por renda, ela é utilizada tanto pelo FMI como o Banco Mundial. E é bem simples. Ele vai pegar a renda nacional bruta e ele vai pegar a per capita anualizada. Então ele pega, eu até coloquei aqui embaixo, que essa renda nacional bruta é o PIB mais renda recebida do exterior e menos renda enviada ao exterior. Quem quiser depois pode pesquisar para entender melhor esse cálculo. Isso aqui, essa renda nacional bruta, esse valor é calculado em dólar e anual, tá? Então, baixa renda são aquelas populações onde renda per capita é abaixo de R$1.000, 1.135 dólares anuais por pessoa, né? Anuais, tá? Per capita é por pessoa, tá? Então, média renda baixa, ele está um pouquinho acima ali de 1.135, né? E ele chega até 4.465. Média alta renda, que é onde o Brasil está, 4.466
até 13.845. A gente está em 10 mil mais ou menos, tá? E alta renda, 13.845 dólares. Aí são países mais como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Austrália. É bem interessante, principalmente para você ver a evolução, né, dos países, mas a gente tem que entrar na questão de que ele não é muito objetivo, né, quando a gente fala sobre desigualdade, né, porque a média ela não vai conseguir refletir a desigualdade interna, tá? Também ele não capta fatores como educação, saúde, tá? Entre outros. Tem um índice que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O IDH, que ele tenta medir isso. Só que eu não trouxe para o vídeo não ficar muito grande. Então a gente vai passar esses pontos que são interessantes e que eu acho que acrescenta bastante na análise macroeconômica. E aí a gente chega na divisão bem interessante que é o norte global e sul global. Essa divisão ela tem uma ideia mais política, mais geopolítica no caso. Ele enfatiza, né, algumas questões históricas, sociais que levaram à situação que nós vemos hoje entre países com uma renda maior, países com uma renda um pouco menor. E além disso, ele tenta mostrar a influência do norte global em relação ao sul global. É um tipo de divisão bem interessante. E eu até coloquei aqui, ele dá visibilidade às vozes do sul frequentemente marginalizadas. Não correspondem exatamente à geografia. Exemplo, a Austrália está no hemisfério sul, mas é norte global. Se você lembra o que eu falei no começo, que primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, eles tinham um viés muito mais ligado ao norte global, né? Não tinha uma visão de sul global, né? Ele não tinha uma visão muito menos latina, né? Latino-americana. Então é interessante essa forma de divisão. Aqui tá, eu coloquei um mapa para você se localizar. Em vermelho está o sul global e em azul está o norte global. Essa é a divisão e vale muito a pena o estudo. O que eu queria destacar nisso é que não existe um caminho óbvio para você se tornar um país com uma renda maior, né? Ou se tornar um país desenvolvido. Então, esse do norte global e do sul global, ele mostra uma dinâmica entre os países, uma relação que ele perpetua os países subdesenvolvidos continuarem sendo subdesenvolvidos. Existe realmente uma teoria por trás, tá, dessa crítica e vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre ela. Trouxe aqui algumas reflexões de que um meio acadêmico, infelizmente, ele geralmente está alguns anos à frente do conhecimento secular, né, do senso comum. Então, eu trouxe aqui alguns destaques, né, que eu acho que é importante para entender um pouquinho melhor a geopolítica e essa visão de sul global, norte global. Lembrando que isso não é uma verdade absoluta, são teorias, tá? Mas que vale a pena você ter ciência para você entender um pouquinho mais algumas dinâmicas que você pode enxergar quando você se depara com teorias como essa, tá? Então vamos lá. Transnacional ou multinacional. Existia essa discussão e hoje em dia multinacional no meio acadêmico se torna obsoleta, que multinacional significa de muitas nações. Transnacional não, significa que uma empresa ela ultrapassou, ela transpassou os limites das fronteiras do seu país, tá? Seu país de origem. Por que essa mudança do nome? Porque, querendo ou não, uma empresa multinacional, ela tem uma sede e ela remete os seus lucros geralmente para, não é toda, tá? O mundo globalizado, ela trouxe uma complexidade muito grande. Então, uma empresa, ela pode utilizar produtos de outros países. E isso se torna complexo de analisar.
mas o lucro geralmente ela vai para a empresa sede, né? Para onde ela está sediada, né? Então, isso é bem interessante até do que a gente passou lá. Vou voltar um pouco para a gente rever, tá? Nessa parte aqui, por exemplo, que eu comentei, quando a gente faz a renda nacional bruta, essa parte de renda enviada ao exterior são casos como esse. Se tem uma empresa aqui que é transnacional, como por exemplo a Microsoft. A Microsoft, o dinheiro que entra nela, o lucro que entra nela, vai para o exterior. Por isso, embora ela entre no PIB, nessa forma de calcular, né, a renda nacional bruta, ele retira esse valor, porque ele quer saber a renda do país. Além disso, no caso de transnacional, quando você fala de transnacional, o correto é você falar de qual nação ela é. Então, por exemplo, a Volkswagen é uma transnacional alemã, porque ela ultrapassou as fronteiras da Alemanha. Se você pegar a Fiat, por exemplo, a Fiat é uma transnacional italiana, porque ela ultrapassou as fronteiras da Itália. Quando você entende isso, algumas dinâmicas começam a fazer um pouco mais de sentido. Entre elas, por exemplo, o governo às vezes ser mais protecionista. Lembrando que falar de economia é um assunto complexo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas nós já tivemos aqui no Brasil um plebiscito para falar sobre a ALCA, Livre Comércio das Américas. E não foi para frente porque o Brasil rejeitou as propostas, né? E uma das coisas que os intelectuais da época nacionais e professores eles argumentavam é que o livre comércio ele diminuía a indústria nacional, ele enfraquecia a indústria nacional. Então isso é interessante para se pensar. Então quando a gente fala de economia e a gente tem essa visão do sul global e do norte global, existe realmente essa visão de que o sul global ele serve como mercado de consumo para as economias desenvolvidas, de modo que ele vai conseguir matérias-primas, ou melhor, ele vai conseguir commodities, né, desses países, e ele vai trabalhar com essas commodities e vai revender com um valor agregado superior. Isso é muito claro, por exemplo, com o café. Café é muito fácil o Brasil ele exportar café. Outros países podem fazer aquelas cápsulas e podem revender um valor muito superior. Então existe essa observação que eu acho que vale a pena fazer. Além do mais, nessa visão econômica, né, do norte, do sul global, é muito comum também destacar a importância do subsídio do governo para o desenvolvimento econômico. A gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil, que é o agronegócio, que é muito pujante, que é muito forte, mas que foi desenvolvido praticamente por incentivo do governo brasileiro. A Embrapa, para quem não sabe, ela foi criada pelo governo brasileiro para que tornasse as terras produtivas, né? E foi um trabalho lindíssimo, né? Eu trouxe ainda uma conferência em 2024, no ano passado, com a Luísa Mercadante sobre o futuro do MDS. Eu acho que vale muito a pena ver, principalmente para a gente tirar algumas reflexões disso, tá? Vamos lá. Muito disputado, tem que ser muito bem analisado, muito bem fiscalizado. É uma área nova que nós estamos fazendo e estamos trabalhando em parceria com o Tribunal de Contas. Mas estamos falando em 10 bi. Isso muda a qualidade do investimento, porque tem um pequeno incentivo de renda pessoa física. Mas não é, falaram assim, não, vai comprometer a rolagem da dívida pública. Como é que pode falar um negócio desse? A dívida pública que vai rolar esse ano é 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Então está difícil criticar o BNDES. Aí só falando do fantasma do passado. Não, vai voltar o quê? Não é o que nós estamos propondo, não é o que nós estamos fazendo. As coisas positivas do passado nós queremos manter, e os erros e os exageros, porque o exagero foi em 2008, gente, o mercado travou, o planeta parou, e o Brasil reagiu com uma política anticíclica que manteve o crescimento, só que prolongou demais isso. Agora, os subsídios foram 400 bi, nós já pagamos 670 bi. Eu quero saber o seguinte, o Estado americano
vai pagar o subsídio de volta para o Tesouro que está dando para as empresas? Eu vi uma fábrica da Intel em Nevada, 100 bilhões de dólares, 30 bilhões de dólares de subsídio. Semana passada veio uma grande empresa do agro, dizendo que vai montar uma fábrica no Brasil, fertilizante verde, um projeto lindíssimo. Perguntei, por quê? Porque aqui a energia eólica e solar é imbatível, é muito mais eficiente, muito mais barata. 2, porque o mercado do agro aqui é muito forte, nós temos consumo. E 3, porque num raio de até 500 quilômetros eu sou imbatível na logística. Então nós vamos vir. Mas nós estamos fazendo já estamos terminando a fábrica dos Estados Unidos. Falei, por que lá? Porque lá os americanos nos deram 200 milhões de dólares na cabeça da fábrica, de subsídio, não é crédito não, Nelson, é não reembolsável. 200 milhões e 3 dólares por quilo, durante 10 anos, 1 bilhão de dólares de subsídio. É com isso que nós estamos competindo. Por isso que eu sugiro, o mercado precisa ler, vai ficar nervoso, mas leia o Jack Sullivan, que é o assessor de segurança nacional do governo Biden. Ele fala o quê? Acabou essa história. Consenso de Washington, vocês vão ver, não é consenso nenhum em Washington mais. Né? E os concorrentes, está falando da China, tem subsídio, tem compras governamentais, tem participação do Estado, e eles vão ter que fazer se quiserem, e estão reindustrializando os Estados Unidos. Essa é que é a verdade. O mercado de trabalho está aquecido, as indústrias estão voltando, em algumas áreas é prioridade absoluta, mas nós somos mais competitivos em algumas áreas, por exemplo, em energia, intensivo de energia, liderar a economia verde. Nós somos o primeiro país do G20 que pode, em 2040, chegar à emissão zero e poder, inclusive, exportar crédito de carbono. Nenhum país vai chegar. Nenhum parte da onde nós partimos com a matriz energética, e metade das nossas emissões são desmatamento da Amazônia, que nós já reduzimos em 30%, 50%. Presidente, Ok. Era mais para trazer essa visão de que os Estados Unidos, eles também fazem um subsídio muito forte em alguns setores econômicos, né? Ou algumas empresas que eles acham estratégicas, né? Então, eu acho que valia a reflexão de trazer, tá? É claro, essa é uma política econômica desenvolvimentalista, é uma teoria diferente da usual, tá? É uma teoria muito mais à esquerda do que à direita, tá? Mas que vale a pena a reflexão, tá? E essa visão de sul global, norte global, muitas vezes tem uma visão econômica, uma visão geopolítica mais centrada nessas teorias. Tudo isso eu trouxe para trazer de que o Brasil, embora ele esteja muito aquém na parte dos investimentos em relação à Bolsa de Valores e tudo mais, ele tem um próprio ritmo, ele tem uma economia própria, ele tem uma história própria, ele tem uma estrutura diferente. Então, você querer que ele tome o mesmo caminho que outros países fizeram, eu acho no mínimo imaturo, né? Então, vale a pena a gente refletir um pouco sobre como o Brasil está atualmente. Então, eu trouxe alguns destaques. A primeira e mais óbvia é que a gente já comentou que a nossa economia ela é baseada num bank-based, ela é baseada mais nos bancos, tá? Mas a gente está muito evoluído, né? Eu até estava estudando sobre o sistema americano, e eu perguntei até para o ChatGPT se existe alguma parecida com o Pix. Existe algumas similares, mas nenhuma tão universal, tão altamente adotada, tão segura, por assim dizer, quanto o Pix aqui no Brasil. Existem alguns usos de pessoas físicas para físicas, existem outras que é de determinados bancos, mas não tão universal e não tão para pessoa física, para pessoa jurídica, da forma que o Pix é. Eles estão estudando um modelo lá, mas ainda está em fase de teste, ainda não está sendo utilizado. Nós temos atualmente uma assistência social pujante, e não é só pujante, como ela é inovadora. Então a gente tem programas como Bolsa Família, e a gente tem o Cadastro Único, que é a base de dados para o governo federal selecionar as famílias para o Cadastro Único, para o Bolsa Família. E o Cadastro Único ele passou por várias estruturações. Ainda no governo Bolsonaro, ele já tinha tido algumas alterações
que permitiam que a base de dados do cadastro único, que antigamente era autodeclaratória, fosse autodeclaratória e também a própria base do governo federal. Trocou o governo, a esquerda, de modo geral, tinha uma expectativa de essa rota ser corrigida, mas o governo ele continuou avançando. E aí o governo ele fez o povoamento. Ele começou a fazer em 2024, 2023, finalzinho, 2024 já começou a fazer, que é quando o governo ele pega a base de dados que ele já tem e insere dentro do cadastro único. Isso significa que o CNIS, as escolas, eles pegam a informação que está já na base deles e colocam no cadastro único. Significa que se alguém já é registrado, se alguém é aposentado, pensionista, recebe algum benefício do INSS, essa informação ela é puxada do CNIS e inserida dentro do cadastro único. Isso pode não parecer, mas é bem moderno, tá? Eu até trouxe alguns destaques para a gente dar uma olhada. Aqui a lei de 2023, né? Quando ele já começou a falar da integração do cadastro único com o CNIS. Aqui já começou a, de fato, ser algo recorrente. Aqui ele explica que ele ia começar também a pegar a informação da educação, porque, para quem não sabe, o Bolsa Família ele tem duas principais condicionalidades, que é educação, frequência na escola e um acompanhamento semestral na saúde. E também um vínculo forte com a Receita Federal e com o CPF. Tanto é que, se a pessoa tiver o CPF suspenso, fica uma marcação de pendência. Se tiver o CPF cancelado, marcação de pendência. CPF nulo, exclusão do cadastro. Simples assim. Essas pendências, elas inicialmente não tinham uma previsão de bloquear o benefício do Bolsa Família. Hoje em dia, elas já têm uma previsão não só de bloqueio, mas ela tem uma previsão de impedir a liberação do benefício, tá? Tudo isso para trazer que o governo federal, de modo geral, ele está unificando as bases de dados deles. Se você pensar no portal.gov, é um portal onde você faz o seu login e você tem acesso a várias coisas do governo federal. Você tem o CPF se tornando cada vez mais uma referência para os seus outros documentos. Então ele está sendo a referência utilizada pelo governo federal para a identificação das famílias e das pessoas, né? E isso é uma forma de modernizar o nosso sistema público. E a gente está tendo um amadurecimento como sociedade. Se você pensar bem, a nossa sociedade ainda é muito, muito jovem. Nossa Constituição é muito recente, tá? Então, vamos trazer só isso para um panorama econômico. O que a gente está a ponto de ver? A gente está a ponto de ver o Drex, que vai ser a nossa criptomoeda. Então você pode pensar, tá, mas o que isso tem a ver? Vamos dar mais uma olhada num detalhe que eu coloquei. Essa aqui é uma matéria de 2023 do Banco do Brasil, né, da parte asset, né, deles, parte de análise. O Banco Central iniciou que a iniciativa do Real Digital será chamada de Drex. A expectativa é de que os testes com os consumidores finais comecem entre o fim de 2024 e o início de 2025. Atualmente, o Drex está em fase de piloto. Em live semanal do Banco Central, o coordenador da iniciativa na autarquia, Fábio Araújo, afirmou na segunda-feira que o Drex fará parte da família do Pix. Estamos dando um passo a mais nessa família do Pix, que a gente criou e fez tanto sucesso. Uma das principais facilidades que o Drex deve trazer para o dia a dia da economia é a redução de algumas burocracias em processos como a venda de imóveis, de veículos e até mesmo de serviços. Essa tecnologia é conhecida como Smart Contract, numa tradução livre, contrato inteligente. A ideia do Smart Contract é a execução automática de um contrato entre duas partes por meio da tecnologia blockchain, que é a base de moedas digitais como o Bitcoin e o Ethereum, e também será do Drex. E isso é uma virada de chave muito grande para a economia brasileira. Se o Drex chegar e ele permitir contratos inteligentes, você dá um salto muito grande em relação à qualidade de informação, principalmente se o governo federal inteiro
for aderir a esse modelo, porque é muitos usos que você possa imaginar. Por exemplo, o Bolsa Família, por exemplo, ele pode ser liberado baseado em um contrato inteligente, desde que certas cláusulas do governo federal eles sejam preenchidas, né? Então, ter cadastro único, renda per capita até 218, tem essas características. Pelo Drex, ele já pode liberar o benefício. E existe uma infinidade de políticas públicas que dá para se avançar com isso. Não só políticas públicas, mas também investimentos, tá? Eu não vou... o vídeo já está muito grande, já está muito extenso, então eu não vou me apegar aos detalhes técnicos, tá? Mas só para você ter uma ideia, é possível você vender direitos pelos contratos inteligentes. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, eu quero vender a casa, eu tokenizo ela e coloco ela à venda. Assim que alguém pagar o valor, esse token, que significa o direito dessa casa, é passado para essa pessoa. Assim, essa pessoa tem o direito da casa e eu recebo dinheiro. É claro, né, eu estou simplificando bastante, mas com as criptomoedas, com a tecnologia blockchain, isso é possível, tá? Então, eu queria trazer isso para a gente ter a noção de que não é porque os Estados Unidos eles fizeram um caminho que o Brasil ele tem que fazer exatamente o mesmo caminho. Existem outras formas também de você alcançar resultados eficientes. E eu queria trazer mais esses pontos. Existe, por último, uma complexidade muito grande quando a gente fala sobre economia. Então, sempre que você se deparar com aspectos econômicos, com teorias econômicas, é bom você refletir também sobre modelos e viés, tá? Porque claramente as visões geopolíticas elas têm um viés geralmente econômico por trás, e você entender os viés e você entender as teorias por trás, às vezes é mais importante, ou talvez seja vital, para você conseguir se posicionar adequadamente. Eu trago isso não como forma de convencer você a ser de esquerda ou ser de direita, mas de você refletir de que as coisas não são tão simples quanto parecem. As coisas não são tão simples quanto às vezes nós queremos. Eu espero que tenha servido para reflexão o vídeo, para aprimoramento do nosso conhecimento. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações quando um novo vídeo for lançado. Eu fico por aqui. Vamos que vamos, gente. Tchau.